Capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro coração. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitado no fogo do inferno. Mateus. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhe faria sofrer o orgulho, lhe acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que se lhes conserve em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral do que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Boa noite a todos, queridos irmãos. É uma alegria poder estar com vocês mais uma vez, falar um pouco sobre o Evangelho, capítulo 8, falar sobre escândalo. Ai do mundo, nosso irmão acabou de ler. O escândalo é a gente ter uma interpretação de que escândalo é tudo aquilo que é uma explosão de comentário. O escândalo é alguma coisa que vem a público, noticiada. E muitos consideram que não está enquadrado no perfil de quem promove o escândalo nesse conceito que foi falado. Porém, nós sabemos, nosso irmão acabou de ler para nós, que o escândalo, ele, na realidade, é toda má ação. É tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Então, podemos falar que o escândalo é o que contraria
o princípio evangélico cristão. Então a pessoa muitas vezes se considera fora do padrão de quem comete o escândalo pelo fato de a sua ação, a sua má atitude não ser pública. E isso, consequentemente, faz com que a pessoa se sinta melhor, menos pesado. Mas isso é um erro muito grande. Então podemos dizer que o escândalo é o que vai promover o sofrimento da humanidade. O nosso sofrimento, ele é consequência das ações e dos atos que tivemos um livre-arbítrio para decidir o que iríamos fazer e escolhemos errado. Consequentemente, quem escolhe errado irá ter as consequências dos seus atos. E no caso específico da nossa encarnação, sofremos pelo que fizemos em vidas passadas e nessa vida que estamos vivendo hoje. Então nós temos que entender que não é simplesmente aquilo que choca a população, o escândalo, mas qualquer ato que faça meu irmão se desviar do princípio da lei de Deus. Não basta simplesmente eu fazer uma coisa errada. A partir do momento que eu vou induzir meu irmão a cometer uma falha, ou eu tiro dele a fé, isso eu estou cometendo um escândalo. Então o escândalo é a consequência do sofrimento que a gente vê hoje na Terra. Parece uma coisa tão longe de nós, mas ao mesmo tempo é tão presente em nossas vidas. Existe uma solução? É claro que existe, é Jesus. Jesus é a solução dos nossos problemas. Jesus é o caminho, é a luz. Ele veio para nos mostrar como devemos evitar isso, através dos ensinos, através do Evangelho. Então precisamos seguir as leis estabelecidas por Jesus. Porque, como também o nosso irmão leu, não podemos simplesmente parecer bons. Não adianta termos um sepulcro branco, bonito, e podre por dentro, como foi lido. Então, muitas vezes, a imagem que passamos é uma imagem de uma pessoa, do espírito do bem, o espírito que segue a lei, mas, na realidade, pecamos a todo momento. É frequente sairmos da lei. E isso é o que vai acarretar para nós se iremos sofrer mais ou menos. É a lei de causa e efeito que nós sabemos que existe. Então precisamos agir de maneira aonde buscamos o conhecimento, porque através do conhecimento iremos errar menos. E errando menos, consequentemente seremos mais felizes, porque iremos sofrer menos. Estamos seguindo a evolução de uma maneira mais rápida e mais correta toda vez que utilizamos os ensinos de Jesus como referência na nossa vida. Então é claro que devemos buscar não errar. Porém, não errar é difícil.
porque existe a vicissitude. Quando a gente fala assim, aquele indivíduo, ele é viciado em jogo, na bebida, na droga. É por quê? Porque ele tem um comportamento impulsivo com relação àquilo. Para ele é difícil, é tão difícil e tão dolorido, a ponto de ser colocado como arranca a sua mão, arranca o seu olho. Você acha que Jesus quer isso de nós? É claro que ele não quer. Isso é um termo utilizado que, com o decorrer do tempo, a humanidade vai entendendo o seu verdadeiro sentido. E dessa maneira, vai sabendo que para poder vencer, ela precisa de muita força, vai ser dolorido, vai ser difícil. Ninguém fala que é fácil. Mas é possível. Tanto é possível que hoje estamos no nosso melhor. Já tivemos piores. Em momentos de vidas pregressas, graças a Deus não temos lembrança do que fizemos. Porém, se hoje estamos aqui, da maneira que estamos, com tantas falhas que apresentamos, imagine em vidas passadas. Mas com o apoio do Evangelho, da boa companhia e de leitura edificante, nós conseguiremos avançar na nossa evolução. E sendo mais corretos em nossas ações, é claro que chegaremos a uma felicidade mais concreta e mais real, como existe nos mundos mais avançados. Então, o nosso objetivo é evitar o pecado, coisa que a gente instintivamente faz. A gente se sente muitas vezes ofendido, ou humilhado, tudo fruto do orgulho, do egoísmo. Enxergamos as coisas muito do ponto de vista pessoal e individual. O eu. E na realidade não sou eu. A realidade é a família humana. O meu ambiente é bom, aonde tudo está bom. Se no meu lar, na minha casa, o ambiente não é bom, se a minha família tem um problema, a minha vida dentro do lar também não vai estar bem. O problema não é meu diretamente, ele afeta diretamente um membro do meu lar. Porém, nesse contexto de família, eu vou sofrer. E isso é a nossa realidade como irmãos, filhos de Deus que somos. Devemos enxergar o mundo de uma maneira aonde que todos nós temos direito à felicidade. Mas para isso, nós precisamos ter fé. Sem fé, como é que nós vamos vencer? Sem perdoar os irmãos, como é que iremos vencer? Então é fundamental compreender que o erro leva ao sofrimento. Se não buscarmos algo que nos tira do erro, iremos continuar errando. E para sair do erro, buscamos Jesus através da religião. Pessoas boas, espíritos bons e espíritos não tão bons existem em todo lugar. Não é a religião é um instrumento do homem. Então não existe. Existem pessoas melhores em locais diferentes do que outras. Mas nós temos que enxergar as pessoas como espíritos milenares
cada um com sua prova e sua expiação. Eu tenho a minha vida. A minha vida, ela é importante para mim, porque a oportunidade que eu tenho é a encarnação que eu vivo. O meu irmão, ele às vezes é uma pessoa totalmente diferente, hábitos completamente distintos, valores diferentes, mas eu tenho que compreender que aquela situação que ele está vivendo é a prova dele. E o que eu vou fazer? Eu vou criticar e condená-lo? Isso é a coisa mais fácil de fazer. É não fazer nada e criticar. Então eu tenho que perdoar quando eu percebo que está errado e buscar orientar. Se eu não orientar meu irmão, ele vai continuar errando. E muitas vezes nós temos a consciência do erro, mas ainda não somos fortes o suficiente para tomar a decisão correta. Então, na nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo, porque senão temos a falsa impressão que está tudo bem, e na realidade não. Então, o nosso irmão Emmanuel, junto com o Chico, que psicografou a mensagem número 37 do livro Bênção de Paz, chama Enquanto, justamente ele vem colocar isso para nós. É esse enquanto. Enquanto o quê? Enquanto encarnado. O que você está fazendo? Você está fazendo mesmo? Ou você finge? Ou você dá aquela maquiada para aparecer, mas no fundo não? Ou é o túmulo, onde que se põe uma coisa muito bonita, mas você sabe o que tem lá dentro. É aquela fruta bonita que todo mundo olha lá em cima na árvore e fala, olha que beleza. Aí a hora que você vai lá, pega ela, corta, ela está estragada por dentro. Nós somos assim. Infelizmente, ainda nós somos assim. Buscamos ter a aparência da beleza, a aparência do correto e da perfeição. Mas na realidade não. E nós precisamos eliminar isso, precisamos melhorar. Então nessa mensagem, nosso irmão Emmanuel vem colocar algumas atitudes que nós costumamos a praticar no cotidiano de nossa vida, mas que no fundo, nós estamos maquiando nossas atitudes. Não estamos fazendo como deveriam. Dá licença que eu vou só colocar o óculos aqui para poder... Basicamente, entre alguns itens que ele coloca para nós, ele fala o seguinte: o que adianta eu ou qualquer um de nós dominarmos a gramática, escrevermos muito bem, falar muito bem, se a minha palavra ela não é verdadeira, ela não é sincera? As pessoas escutam, mas ela duvida de mim. Porque o meu comportamento não é uma coisa que demonstra o que eu estou falando nas minhas atitudes, no cotidiano da vida. Então ele fala para nós que é o seguinte: se eu não conseguir transformar o meu irmão para ele a cada dia errar menos, como eu vou ser eficiente, apesar do dom de escrever bem e falar bem? Então é aquela fruta bonita que fala bem, escreve bem, mas por dentro não age como está falando. Como eu posso aconselhar
ele coloca, você aconselhar a beneficência, falar isso para as pessoas, que tem que praticar, que isso é importante. Sem isso, você não vai conseguir eliminar as suas vicissitudes. Se eu não consigo praticar o desprendimento das coisas. Então, nós somos incoerentes, é isso que ele está falando para nós. Que nós somos incoerentes, a gente fala as coisas, demonstra as coisas, porém, na hora que vamos agir, não fazemos da maneira como que falamos. Pregar tolerância. Eu vou pregar tolerância, porém, eu não utilizo da abnegação. Para mim, aquilo me incomoda a ponto de eu não conseguir segurar, abrir mão daquilo. Aquilo eu quero que não, aquilo lá não. Então, calma. Muitas vezes nós estamos corretos, porque nós vivemos um mundo de provas e expiações. Nossos irmãos são como nós, vão errar. Faz parte. O escândalo, o pecado, o sofrimento, ele é fruto justamente dos nossos erros, com o objetivo de o sofrimento que sentimos, pelo livre-arbítrio, fazermos buscar a Deus. Porque a hora que você sente que a situação está difícil e que você precisa, você busca a Deus. E a partir do momento que você buscou a Deus, você passa a ser uma pessoa com conceitos melhores. E dessa maneira, o sofrimento vai diminuindo. Ele fala que não adianta nós construirmos belos templos para buscar lá no templo a paz. A paz, ela não está fora. A paz tem que ser construída dentro de nós. Mas como nós iremos construir a paz dentro de nós? Somente com a consciência tranquila de ter realizado da melhor maneira o que deveria ser feito. Se nós não fizermos isso, como é que nós iremos ter paz? Uma consciência pesada, sabendo que estamos errando. Ele coloca para nós também que temos que compreender que os irmãos, seja quem for, em qualquer parte do mundo, têm o direito das bênçãos de Deus. Nós imaginamos assim, para o meu filho, para minha esposa, para o meu marido, para o meu pai, para minha mãe, para o meu amigo, para o meu vizinho, para os meus próximos, aquele do meu convívio, aquele que me traz um sentimento de alegria. Aquele você ora por ele, você tem paciência, você aceita o que não é conveniente muitas vezes. Mas para outro você acredita que não merece da mesma maneira. Então, quando a gente enxergar a humanidade dessa maneira, os irmãos que somos, como filho de Deus, aí sim ele fala que seremos, vou falar assim, teremos como se fosse uma cidadania universal, onde que o mundo, eu sou do mundo, porque o mundo somos nós, não é minha família, não é meu pai, minha mãe e eu sou do mundo, porque todo mundo somos irmãos. Ele coloca para nós também que não adianta a gente ser uma pessoa que tem uma atitude para com os irmãos, no sentido de
receber elogios. As pessoas elogiam aquela outra pessoa. Quem recebe elogio é porque quem está vendo alguma coisa nele, está vendo alguma coisa boa. Então elogia. Porém, esse elogio, fruto do que ele fala e do que ele demonstra, está realmente promovendo aquela evolução dele próprio, da sua reforma íntima. Ele está melhorando, ele está eliminando aqueles vícios e construindo nele virtudes, em cima daquela beleza que ele apresenta para as pessoas, a ponto das pessoas estarem elogiando esse irmão. Então percebam que Emmanuel vem colocar para nós que viver a vida é muito além de ter uma boa imagem, de querer impressionar os irmãos. Precisa ser verdadeiro para com a lei de Deus. E fala o seguinte para nós: melhoremos o mundo ao nosso redor, aperfeiçoando a nós mesmos. A quantidade de céu que teremos após a vida material é fruto da capacidade construída durante as tarefas executadas no plano físico. Então nós precisamos passar pelo plano físico, ou seja, pela nossa reencarnação, muito conscientes de que é extremamente importante não errar. Devemos ter a preocupação de que a vida vai ser melhor em consequência do que eu faço agora. Eu não posso esperar e deixar para depois. Então o momento é agora. Essa mensagem de Emmanuel, ela foi tirada de Lucas. E é em cima de uma frase, que é o capítulo 17 e o versículo 20, que fala o seguinte para nós. A respeito do mundo de Deus, do reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Ele fala assim, o reino de Deus, ele não está ali como ele não está lá. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, que possamos construir esse reino de Deus dentro de nós em velocidade maior. Não é ter pressa no sentido que nem as pessoas falam assim, a pressa leva à imperfeição, ao erro, mas é a pressa no sentido da preocupação em promover a nossa redenção. Porque toda leitura do Evangelho vai colocar para nós que o nosso livre-arbítrio vai determinar a nossa alegria ou a nossa infelicidade. Que possamos ter a consciência de que os escândalos, que são os pecados que cometemos no cotidiano, têm que ser eliminados. E para ser eliminado, só tem duas maneiras: instrução e perdão. E perdão é caridade também. Que possamos ser caridosos e compreender a palavra de Jesus Cristo. Que assim seja.